Meu nome é Lucília Lacerda de Souza, mas antigamente era Lacerda Lima. Eu tenho muito orgulho da minha assinatura, que eu tenho 3 L no meu nome. Só que eu casei, peguei um Souza, aí deixei o Lima, mas até hoje eu sou apaixonada pelo meu nome. Porque eu não desquitei. Se eu tivesse desquitado, eu tinha voltado Lacerda Lima. Mas eu não cheguei a desquitar. Aí continuou Lacerda de Souza. Aí quando a gente veio para aqui, eu tinha de 8 a 9 anos. Eu não tenho nenhuma certeza assim a data que a gente veio. Mas eu falo que é nessa base de 50 a 52 que a gente mudou para Maikinique. Aliás, nós mudamos para a região de Maikinique, que era a gente morava em fazenda. Nós morávamos aqui na fazenda. Eu esqueci o nome agora. Aí onde é de Zé Ruto, como é que chama, Thaís? Não, Majvara não. Esqueci aqui de Zé Ruto, Graça de Zé Ruto, que esse povo aí. Na fazenda Engazeira nós moramos 1 ano, quando a gente veio do sertão lá do sertão da Caatinga. A gente ficou 1 ano aí, depois nós mudamos para o Córrego Seco, lá é que a gente morou 10 anos, 12 anos. Nós moramos 12 anos. Mas quando a gente veio para aqui, a gente veio corrido do sertão, corrido da fome. Porque foi uma época de uma crise forte que ficou 3 anos sem chover. E a gente veio de lá passando fome, com criança pequena, andamos 31 dias na estrada. Meu irmão mais novo tinha 6 meses. E os 3 menores era eu e 2 irmãos, uma irmã e mais um irmão. Eu tinha esses 8 para 9 anos e eles eram bem mais novos do que eu. Aí tinha os mais velhos, 2 moças e mocinha ainda e um rapazinho. E a gente veio para ficamos aqui nas fazendas. Quando eu vim para essa casa, eu tinha 19 anos. Para essa casa aqui. E nessa casa eu estou até hoje. Casei, fiquei 6 anos fora, casada, depois não dei certo com o marido. Aí fui para São Paulo, fiquei 3 anos lá, voltei para aqui, aí vim cuidar de minha mãe, cuidar do meu pai, dos meus irmãos. E quando eu vim para aqui, eu vim cuidar deles, porque nenhum tinha trabalho. A gente morava em fazenda, mas tudo que a gente fazia lá, ficava para o patrão. Também foi muito sofrimento. E aí, a gente veio para aqui, para a rua. Eu já trabalhava de costura, que quando eu vim eu tinha 19 anos, eu já era profissional em costura, já costurava. E aí eu não parei mais, era só na máquina, costurando. Aí depois que eu casei, que eu não dei certo com meu marido, morei em Tapetinga 6 anos. Aí fui para São Paulo, levei minha mãe fazer uma cirurgia. Fiquei 3 anos lá em São Paulo, e quando eu voltei para aqui, eu não saí mais. Voltei, cuidei dela. Cuidei não, fiquei na companhia dela até quando Deus levou. E meu pai ficou na cama, na cadeira de roda, por uns 18 anos. Ele faleceu tem, acho que 9, vai fazer 9 anos. Quando a gente veio para aqui, aqui nessa região era muito farturento. Tinha muita fartura de tudo. E que nós encontramos pessoas aqui que deu muito apoio para a gente, que foi essa fazenda, na fazenda do velho Massu, que o povo chama ele de Massu Gato, antigamente. E que hoje tem a filha dele aí, que é Graça, que o povo chama Graça de Zé Rodo. Era um lugar muito farturento, esse fazendeiro tinha muito gado. E não, esse senhor, ele não tinha, não era seguro assim, que não dava as coisas do povo. Leite só derramava, a gente desperdiçava demais. Na fazenda dele tinha muita roça de mandioca, e quando a gente chegou para aqui, eles deram para a gente as roças para a gente arrancar, tirar a mandioca, fazer farinha. Era foi no ano que a gente passou muito bem, foi nessa fazenda, porque tinha de tudo. Tinha o leite, tinha de tudo, leite, gado,
tinha mandioca, a gente fez roça, plantou. Depois nós mudamos para outra fazenda. Nessa outra fazenda que a gente foi morar, lá era dividida, a gente fazia a roça e dividia com o patrão o mantimento. Eu trabalhava, plantava, ele dava a semente, a gente plantava e a gente colhia o mantimento e era dividido com ele. Mas tinha fartura, a gente tinha fartura na roça, não passava necessidade. Até essa data que a gente morava na roça. Depois a gente deu de vir para a rua e a gente não quis mais ficar nas fazendas dos outros, a gente veio para essa casa aqui. E aqui nós estamos até hoje. Meus irmãos casaram, saíram, eu fiquei aqui mais meus pais. E eu estou até hoje aqui. Dona Lucília, como é que era Maikinique naquela época? Maikinique era um centro. Era da Igreja Batista para lá, tinha a casa da Igreja Batista. Não era muito organizado do jeito que está hoje, né? E aí tinha aquela pedaço para lá, era uma cadeia que tinha ali, uma cadeia pública, e a Casa da Luz, que era um motor. Tinha aqueles motores de luz. Eu não sei se era... Não era... Como é que diz? Era uma coisa manual, que tinha horário de ligar e desligar. Quando dava 6 horas, ligava. 10 horas da noite, desligava. Não é igual hoje que amanhece a luz ligada, não. E praticamente era uma cidade bem pequena, que foi crescendo a partir do primeiro governo que teve aqui. Que Maikinique era município de Macarani. Era município de Macarani. A gente votava, meu primeiro voto foi em Macarani, quando eu fiz 18 anos, para Oswaldo Coelho. Aí você já viu falar, né? O pai de Velé. Foi o meu primeiro voto. Ele era o prefeito de lá e daqui. Aí, no ano que ele foi candidato, eu votei para ele. Já quando eu votei pela segunda vez, eu já votei no primeiro prefeito daqui, Maikinique. Aí já tinha, aí municipalizou Maikinique, e aí surgiu um prefeito que chamava Luizinho, chamava de Luizinho, e a gente votou nele. E aí, daí para cá, Maikinique vem crescendo, uns pouquinhos, mas vem crescendo, né? E esse prefeito Luizinho, ele era de que família? Eu não tenho conhecimento da família dele, não, porque ele era de Salvador. Ele morava em Salvador. Depois que ele era uma pessoa de... Ele era um fiscal do Estado. Aí ele veio morar aqui. Aí conseguiram candidatar ele e ele ganhou a eleição. Por 4 anos ele mandou. Era um prefeito até muito bom, não tinha muita coisa, porque foi o primeiro mandato, primeiro época que municipalizou Maikinique, logo no mesmo ano. Ele fez umas coisinhas, passou aquela praça, calçou não, tirou porque a areia ali dá no meio da canela da gente, era um areião aquela praça ali. A igreja católica era ali na praça, não tinha banco, Maikinique era bem simples. Aí no segundo mandato já foi Nelson José de Oliveira que candidatou e a gente votou nele, que é o pai de Luciano Oliveira. Aí depois veio Nathaniel, veio Nozinho Coelho, que foram os mais velhos, que foram prefeito aqui. E nessa época, como é que o povo sobrevivia aqui? Qual era a renda? Qual era a economia do município Era distrito, né? Era distrito de Macarani. É. Como é que o povo sobrevivia aqui no distrito de Maikinique? Ele sobrevivia das fazendas, porque Maikinique era bem pequeno, não tinha muita gente não. Depois que os fazendeiros, surgiu uma história que o povo ia tomar a terra dos fazendeiros, e aí os fazendeiros foram ficando com medo, amedrontados, e foi mandando os trabalhadores embora das fazendas. Aí Maikinique foi inchando, foi crescendo através disso aí, porque os fazendeiros já não queriam mais ninguém nas fazendas com medo de ficar sem as terras. Que foi tipo uma lei assim, se a pessoa passasse mais de 2 anos numa fazenda, eles tinham o direito de indenizar. O fazendeiro tinha direito de indenizar. Reivindicar a terra, né? Aí daí para cá eles ficaram amedrontados e foi mandando o povo indo embora.
E até que a cidade cresceu. Não foi só Maikinique, não, mas eu falo de Maikinique, que é aqui que eu vivo, né? E Maikinique foi inchando e está crescendo até hoje, que hoje não tem mais ninguém de fazenda. Mas o povo sobrevivia das terras. E aí a senhora, quando veio de lá, do sertão, como é que foi essa vinda da senhora? O translado? Era de quê? Nós Animal? veio de pé, caminhando. A gente veio de pé. Nós ficamos na estrada 31 dias, Saindo de que cidade? saindo de lá de Serrinha. Saindo Serrinha da que... Serrinha. Serrinha é uma fazenda que era tipo uma família. Era uma família muito grande, que meu pai, meu avô, que é o pai de meu pai, é irmão do bisavô, do avô da minha mãe, que é meu bisavô, que é Zé Moço. Você está entendendo? O meu bisavô, que é o avô da minha mãe, é irmão do pai de meu pai, que é o meu avô. E lá o povo chamava José, porque ele era o José, e acho que tinha muito José, chamava ele Zé Moço. E o povo cresceu chamando ele Zé Moço. E era uma pessoa muito... O povo gostava muito, pessoa de... Ele tinha uma capela, uma igreja na frente da casa, ele criou. E o povo de Vitória da Conquista, os padres naquela época, de 3 em 3 meses ia celebrar a missa lá, nesse local. Nessa igreja que era na casa dele, do meu bisavô, que era o Zé Moço, o avô da minha mãe. Celebrava lá. E ele foi ficando bem de idade, ele, a mulher dele. Aí tinha um filho dele que também chamava José. Aí depois que o meu tio José cresceu, aí o povo começou a chamar Zé Moço, que era o filho. E ele, que era velho, chamava Zé Menino. Porque já estava ficando velho, o povo chamava ele de Zé Menino. E o filho, que era Zé Menino, eles botaram o nome de Zé Moço. Mas está a terra até hoje. Hoje já não é mais uma casa, já é uma cidadezinha. Um pequeno... Está crescendo a cidade. O grupo das famílias lá, que ainda mora lá, está fazendo uma cidadezinha, um comercinho, que é nessa Serrinha, que eu falo, Serrinha de Zé Moço. E hoje é titulada mesmo Serrinha de Zé Moço. É depois de Belo Campo. Quem vai para... Cândido Salles. Não é Cândido Salles, não é... Tremedal. Tremedal, Belo Campo. Belo Campo. Tem outra cidade lá. Dona Lucila, a senhora falou que passaram 30 dias, mais ou menos, né? 31 dias na estrada. Como é que era? Dormia onde? Comia o quê? Fazia o quê? Era só caminhando? A gente tinha... Meu pai andava muito, ele era tropeiro na época, e ele conhecia muita gente assim nas estradas. Às vezes a gente chegava em uma casa que já conhecia, ele via a gente com aquele rebanho de criança, aí o povo ficava com pena da gente e dava a casa para dormir. E às vezes dava até alguma coisa para comer, que a gente não tinha. Meu pai comprava, a gente trouxe de lá alguma coisa, mas não deu para vencer na estrada. Aí nós passamos de uma fazenda e nós ficamos 8 dias, que as pessoas eram muito amigas do meu pai. Meu pai conhecia eles. Aí nós passamos 8 dias na casa, descansamos um pouco. Mas a gente dormia na rancharia, junto com os porcos, com as galinhas. O povo não tinha coragem de dar casa para a gente ficar. Aí apitava para uma rancharia que tinha nas estradas, onde o povo, aqueles tropeiros, às vezes ficava ali. Outra hora era tipo chiqueiro de porco mesmo, que a gente chegava, aqueles bichos danavam pular na gente. Meu pai acendia uma fogueirinha assim, para ver se... E a gente cansado, dormia sem nem percebia. Passava sede, o povo negava água para a gente que não tinha água. Aí na estrada mesmo, um senhor mandou nós pegar água numa lagoa.
Aí chegamos na lagoa, não tinha água, tinha os gados pisavam, tinha a urina de gado junto com água, e a gente pegava com uma vasilhinha pequena e bebia aquela água. Mas a gente sofreu muito na estrada com as crianças, e a gente, aliás, porque eu também era criança, a gente sofreu muito. Até chegamos aqui, que foi nessa fazenda que a gente ficou um ano aí. Dona Lucília, como é que era a política naquela época aqui? A senhora ingressou na política, como é que foi? Convivia na política, discutiu política aqui no município de Maikinique? Olha, me parece que eu já nasci para viver numa luta. Porque além do sofrimento como pobre, morar em fazenda dos outros, que a gente tem as terras lá, até hoje a gente tem lá herança lá no sertão, mas quando a gente veio para aqui, nós não tínhamos nada. O que nós tínhamos é trabalhar na fazenda dos outros. Quando a gente veio para a cidade, foi o primeiro voto que eu falei, né? Que eu votei em Oswaldo Coelho, mas eu não tinha conhecimento político nenhum. Eu votei porque eu completei a idade e tinha que votar, né? Mas eu votei nele e também eu não arrependo porque eu votei em Oswaldo Coelho, não. Quando a gente veio para Maikinique, lá ele era um candidato único. Quando a gente veio para Maikinique, tinha 2 candidatos. Na época de Luizinho, que foi o primeiro prefeito de Maikinique, que quando municipalizou, ele foi o primeiro prefeito. Ele foi o eleito, foi o que eu votei. Mas tinha 2. E naquela época, eu como pessoas assim, que eu já tinha 22 anos, não, acho que eu não, mais ou menos 22 anos que eu já tinha, eu já notava as questões de cada político, o que eles queriam e o que eles não queriam. Me parecia que era uma briga, assim, aquelas confusão que até hoje existe aí, um querendo arrancar a unha do outro. Aí eu votei em Luizinho, ele ganhou. Na segunda vez também tinha outro candidato, era 2 candidatos. Eu preferi o Luizinho porque era uma pessoa, a gente via que tinha honestidade naquela época. Para mim, parecia que tinha, né? E foi uma pessoa honesta na política, no governo dele. Aí depois veio Nathaniel, que eu já vi que já fazia uma diferença. Aí eu votei em Nelson, porque Nelson era uma pessoa também, muito honesto e não tinha aquelas ganâncias. Me parecia que eu via isso aí. Parecia que os prefeitos tinham muita ganância no poder. Aí eu procurava votar naquele menos que era prejudicial para a gente. Aí votei em Nelson. Ia escanteando aquele que eu via que era mais perigoso, não sei, para mim parece que era uma pessoa que ia prejudicar a sociedade. Aí quando entrou, aí veio o seu Oswaldo Coelho, ele foi um candidato único. Nessa época eu estava em Tapetinho, eu não votei nele. Aí daí para cá, de Nathaniel, aí já veio Meira. Quando o Meira foi candidato, também eu não votei em Meira, eu votei em outro candidato. E aí eu venho escolhendo aquele que é menos prejudicial. No meu conhecimento, eu penso assim, aquele que é menos prejudicial é aquele que eu vou votar. Mas na minha família tinha gente que não gostava, porque eu tinha essas escolhas. Mas eu lutava, eu falava que a gente tinha que votar na pessoa que tinha honestidade, que pensava no todo. E muitos, até de meus irmãos, ficavam chateados com isso. Aí eu comecei a participar da igreja. E quando eu comecei a participar da igreja, aí eu ia muito em encontro, em Conquista, em També, Belo Campo não, outros lugares por aí, Macarani, Tarantim, eu participava muito de encontros. E tinha, no meio desses encontros, tinha gente que falava da política. Foi daí que nasceu o PT. Foi da própria igreja que nasceu o PT, o Partido dos Trabalhadores. Com a gente começou a ingressar e ver quem era melhor para a gente votar. E aí o PT foi crescendo desse jeito. Eu faço parte do PT. Se o PT for ruim para alguém, eu fiz parte disso.
porque de quando criou o Partido dos Trabalhadores, eu estava ingressado junto com a igreja e com o Partido dos Trabalhadores. E aí, nos primeiros anos, eu saí até candidata. Não queria dizer que eu era uma candidata para ser eleita, mas se alguém tivesse conhecimento do que eu era capaz de fazer e o que eu fazia dentro de Maikinique, com meus trabalhos, se alguém tivesse consciência do que era melhor, tinha votado para mim. Mas não me quis, não aceitou, porque eu não era do lado do que os outros queriam. E isso aí está surge até hoje. Quando as pessoas veem uma pessoa com mais honestidade falando daqui dos erros dos políticos, eles não aceitam. Eu fui candidata duas vezes. No primeiro eu ganhei, eu tive 40 votos. Na segunda vez eu tive, parece que 12. Isso em que ano? Eu não estou me lembrando de que ano foi. Foi antes dos anos 80? Foi no primeiro ano que nasceu, que o PT Foi fundado. foi fundado. Aqui em Maikinique. Aqui em Maikinique. E como é que era a mulher na política naquele tempo? A mulher era muito mal vista. Não era, o povo não via a mulher como uma pessoa que A senhora era mal vista? eu era. Na política. E o esposo da senhora, como é que via tudo isso? Não, meu esposo, a senhora na política? Não, quando eu casei, eu fui morar em Tapetinga. Eu morei em Tapetinga 6 anos. Aí eu separei dele. Ele ficou lá em Tapetinga, eu vim embora para aqui. Ele não fez parte da minha história, não. Não fez parte dessa parte, não, né? dessa parte aí, não. Mas a mulher era muito mal vista naquele tempo quando ingressava na política, né? Era muito mal vista. O que o povo falava aqui em Maikinique da senhora? Queria que a mulher estivesse ajudando, pedindo voto para os candidatos, mas não ela sair candidata. Não. Então a senhora desafiou todo mundo e foi candidata. A senhora foi a única mulher candidata aqui em Maikinique? Não, foi eu, Glória, na época foi eu, Glória. Deixa eu ver quem teve outra. Nós foi só nós duas. Tudo impulsionado pelos encontros da igreja, né? Tudo impulsionado pelos encontros da igreja. E a igreja naquele tempo, dos encontros das SEBs, né? Das comunidades eclesiais de base, impulsionando assim as mulheres, né? E falando sobre política, que é importante também. Que a gente também tinha... como a gente já tinha um conhecimento dado pela igreja, que a igreja ajudou muito a gente nisso aí, a gente já tinha esse conhecimento, a gente não queria ser, às vezes, não pensava ganhar, né? Mas a gente tem que abrir espaço, falar daquilo que é necessário, para que as outras mulheres também acordem, para não votar só no homem, porque não é que o homem é ruim, mas é uma coisa que parece que só o homem sabe fazer. Que a mulher também sabe bem, né? Sabe bem. Era a visão dos antigos, a visão do povo daquela época. E até hoje também existem pessoas assim. Isso. E os estudos, dona Lúcia? Como é que era naquela época? A senhora estudou? Era proibido? Ninguém deixava a senhora estudar? Como é que a senhora aprendeu a falar desse jeito? Que a senhora é tão inteligente, fala tão bem. Essa memória foi como? Na realidade, na minha época, já não era proibido as mulheres estudar, né? Aliás, meu pai não proibia a gente estudar. A gente não tinha oportunidade, que a gente morava na roça, não tinha condições de estudar, não. Aí esse senhor, que era cunhado da minha mãe, falou assim, compadre, eu tenho 2 meninas lá em casa, ele não quer aprender a estudar comigo, porque dá o sono, coisa e tal. Você não queria que eu viesse para aqui, ficar em sua casa, ensinando elas e os seus meninos? Aí meu pai aceitou. Aí ele ia lá para casa de noite, com elas duas, e a gente começou a ler o ABC, cartilha, só essas coisas. Aí depois não deu certo, ele teve problema lá, aí parou de ensinar. Aí a gente começou a estudar sozinha. Aí meu pai ajeitou um outro senhor lá, tinha um professor aqui por nome Joaquim Coelho. Aí o outro vizinho levou Joaquim Coelho para lá para ensinar as 2 filhas dele.
Aí o velho ficou lá 2 meses ensinando. Aí eu fiquei 30 dias na escola desse senhor, Joaquim Coelho. Aí eu aprendi, aí eu aprendi a ler, escrever, já fazia conta, que foi uma coisa que parece que abriu a minha cabeça e me colocou as letras, tudo. Que os outros não sabiam juntar as letras para formar o nome, mas eu já fazia o primeiro nome, que até hoje eu não esqueço, o primeiro nome que eu falei corretamente foi Fósforo. Que eu perguntei para meu pai, mas a gente fala de fósforo, 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 e por que esse nome está desse jeito? Aí meu pai falou, não, mas o nome correto é esse aí, Fósforo. Foi o primeiro nome que eu soube ajustar as palavras, as letras e falar o nome certo. E daí para cá eu pegava um livro, ia procurar saber, ler aquele nome. Sempre que eu não sabia, eu perguntava a uma pessoa, às vezes eu perguntava a meu pai. Aí o senhor me deu um livro, ele chamava até Joaquim, ele me deu um livro que ele achava que eu era muito inteligente. Ele mandou meu pai levar um livro para mim. Ele levou o livro, aí meu pai falou assim, aqui foi o senhor Joaquim que mandou para você ler. Porque eu não tirava o livro da mão. Aí no livro tinha uma escrita assim, risco, tinha um risco grande, tinha um risco grande e tinha uma cobra em uma mão, né? Aí o nome do livro não, que estava no livro era assim, risco grande pegar em cobra com a mão. Era os nomes que eu aprendi a falar, os nomes que eu sabia juntar. Mas aí eu via, com esse risco eu não sei. Aí eu perguntei para esse senhor, que era casado com a minha tia, perguntei para ele, senhor Josias, que nome é esse aqui? Me explica, porque aqui tem uma mão, tem um risco, tem uma cobra e tem outra mão, e eu não sei que nome é esse. Ele falou assim, vai falando aí. Esse risco aqui, que tamanho é ele? Eu falei, esse é um risco grande. Ele falou, pois é risco grande, e tinha, parece que um P, pegar em que isso aqui é o quê? Eu falei, é uma cobra. Ele falou, pois é risco grande pegar em cobra com a mão. Aí daí para cá eu ia lendo as coisas, quando eu não sabia, eu procurava uma pessoa que sabia e eu perguntava. Mas o que mais me ensinou eu ler e escrever, que ainda hoje eu escrevo errado, eu não faço tudo certo, mas foi a igreja e o meu trabalho de escola, o meu trabalho de costura, que muito me ensinou foi a igreja e o trabalho de costura. Porque quando eu vim para a rua, eu tinha 19 anos, eu já era costureira. A gente morava na roça, eu já estava parando, meu pai me tirou da roça, está escuro, deixa eu dar a luz aqui. Meu pai me tirou da roça para mim costurar. Eu tinha que aprender a costurar para ganhar dinheiro para ajudar na casa. Aí eu saí, aí eu fiquei fora da roça e aprendi a costurar. Eles compravam pano para fazer para meus irmãos. Os vizinhos já pediam para mim costurar. Quando eu vim para a rua, eu já sabia costurar. Mas como eu não podia comprar uma máquina, minha mãe comprou uma máquina daquelas lançadeira, era desse tamanhitinho, era compridinha, que ela não rodava, ela balançava só. E aí eu aprendi a costurar com essa máquina de pedal. Dona Lucílio, a senhora que morou praticamente esse tempo todo em Martinique, como é sair daqui para ir para outro lugar? Olha, eu tô até assim, pasma. Eu tô assim, um pouco... Para mim, eu não tô saindo. Eu tô indo um passeio, porque eu já fui lá em Vitória umas 3 vezes. Conheço lá, não tudo, mas um pouco eu conheço, né? Só que eu nunca fui para morar. Nunca pensei em sair de Martinique para morar. Quando eles eram mais novos, eu queria que eles saíssem daqui para trabalhar fora. E eu também. Mas hoje que eu não aguento mais fazer nada, é só mesmo fazer a minha comida, eu vivo muito doente, eu não pensava que eu ia sair para outro canto para morar. Mas eu tenho
um conhecimento comigo o seguinte, que hoje os velhos, idosos, não podem ficar só. Eu, para mim, ir em Tapetinga, eu tenho que levar um companheiro. Eu tenho que levar um neto, uma filha ou alguém para ir comigo. Eles estão precisando trabalhar. Aqui não tem um trabalho para eles. Então, se eu ficar aqui, eles vão ficar presos a mim. E aí, se eles forem para lá, para procurar recurso, eu vou ter que ir atrás, porque eu não vou ficar sozinha. Eu não posso ficar só. E se eles forem eu ficar só, eles vão ficar lá preocupados. Então, o que eu posso fazer é acompanhar eles. No que eu puder fazer enquanto eu tiver força, tiver vida, eu vou fazer por eles. Porque o meu sonho é ver meus filhos bem. Eu falo filho porque eu só tenho uma, mas para mim o neto é filho. Às vezes até, não sei, mais apegado comigo ou eu com eles. Mas é o único recurso que eu posso dar para eles é esse. É acompanhar eles para onde eles forem. Se fosse um só, eu não ia não, mas que vai todos três, aí eu vou acompanhar eles para eles procurar o recurso deles. Aí se for da vontade de Deus, não, que eu sei que é da vontade de Deus, que ninguém faz nada sem Deus. Eu vou para lá, se eles der bem arrumar trabalho e quiser ficar lá, por lá eles ficam. Se eles não quiserem, volta, a casa está aí. Mas eu creio que eles vão se dar bem lá. Para lá que a senhora fala é É, aonde? em Domingo Martins, que é Vitória, Espírito Santo. No Espírito Santo. É, Então, depois de 60, 70 anos, porque praticamente eu tenho aqui 70 anos de Maitinique. Porque quando eu vim para a região, eu tinha 8, no caso, né? Hoje eu estou com 78, eu tenho 70 anos de vida aqui em Maitinique. a senhora veio para Maikinique como uma retirante, né? Foi. E agora, qual é a sensação de estar saindo de Maikinique? Um pouco assim, meio, não sei, meio constrangido, parece. Porque a cidade nossa não oferece nada, porque nós não temos um bom governo. Os governos que entram, as últimas vezes, os últimos prefeitos que entraram aqui, não interessa para a população, só interessa para eles. Estando bem, com um grupinho deles, aí está bem. Mas a gente que está de fora, só participa da política, não vê nem os filhos crescer. Porque antes de crescer, você já tem que rachar fora para procurar recursos. E Maikinique está desse jeito. Primeiro prefeito, segundo, terceiro, quarto, foi um só mandato. Do quarto mandato para cá, eles ficam no poder 2, 3 mandatos. Porque o primeiro foi Meira, ficou 6 anos. Depois entrou o outro. Aí quando ele voltou, ele ficou mais 4. Depois ele tornou a entrar, ficou mais 4. Ele ficou 4, 8, 6, 14. Só 3 mandatos ele ficou 14 anos. Que foi o Meira. Zé Tupete entrou, foi 2 mandatos também, foi 8 anos. Então, 14 com mais 8. Quantos anos? 22. Esses 22 anos, você não vê movimento, você não vê nada que os prefeitos faz colocar o povo dele na prefeitura e acabou. Aí daí para cá vem mais os outros prefeitos que também, esse aí tem 3 mandatos já. Você nunca viu, você não vê ninguém falar, fulano está fazendo tal coisa pelo povo. É só sugando o suor do povo, enricando a família. E a gente fica aí no paradeiro, só esperança. Na esperança, fulano vai entrar, vai melhorar. Só que não melhora, piora a situação. E a gente não vê uma pessoa que vai entrar para ser candidato na política. Não tem ninguém preparado para essa política de Maitinique. Não tem ninguém preparado. Só se nascer outro. Porque enquanto a gente está vendo esses aí, a gente está acompanhando, a gente não vê. E quando surge um que é honesto, que a gente vê que tem mais honestidade, que é uma pessoa de bem, direito, o povo não aceita. Não quer nem que toca, que aquela pessoa não presta. O povo pedia demais, aí para mais que melhorar tem que vir uma pessoa de fora. Tem que ser uma pessoa de fora.
O padre não é daqui. A gente sabe que o padre foi o padre que teve em Maiquinique, que fez muita coisa para nós, para nossas igrejas aí. Saiu o candidato, ninguém quis o padre, porque o padre não era daqui. Então, o povo não quer nada. O povo só quer aquele que consegue dar um prato de comida ou dar uma caixa de fósforo na hora da política. Passou a política, acabou. Não tem mais prefeito, não tem mais ninguém para ajudar. Isso acaba por ali mesmo. Passou a política, aí prefeito some, vereador some, e ninguém, você não vê ninguém mais. É só nessa data. Passou, acabou. Beleza. É triste.